Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. Vira e mexe, surge um filme que ninguém tá ligado muito nele, não tava esperando o lançamento, nem sabia da existência, nem viu o trailer. E do nada o filme é lançado, começa a cair no gosto popular, o boca a boca começa a projetar ele e daqui a pouco ele é um dos maiores sucessos possíveis. E foi isso que aconteceu com A Empregada, que por mais que seja a adaptação de uma obra de sucesso, o filme simplesmente furou todas as bolhas e se tornou um fenômeno mundial. Mas afinal de contas, por que todo mundo falou e por que todo mundo decidiu assistir A Empregada? Esse filme é bom? Esse filme é ruim? Qual é a dele? Apague as luzes aí do seu quarto porque tá começando mais um Filmes que Existem aqui no Piuí, hoje sobre A Empregada. Temos um canal aqui, né? Mas somos, no final das contas, empregados de vocês. Empregados que trazem felicidade, alegria, vídeos bons, outros ruins, mas de qualquer maneira você tem que nos pagar, né? Já que somos empregados, deixando um like no vídeo. Nem todo escritor é um Stephen King, que lançou 200 livros e esses 200 livros viraram 400 filmes. Não é assim que funciona geralmente, mas Hollywood tá ligada que às vezes um livro só basta para fazer um sucesso de bilheteria. Isso aí, um autor não precisa ter um currículo imenso para lançar uma obra que desperte aquele desejo de dinheiro de Hollywood, e foi exatamente o que aconteceu com A Empregada. Livro de Freida McFadden, lançado esses dias, irmão, em 2022, e que logo que chegou às lojas já causou um burburinho e chamou a atenção de vários estúdios que não perderam tempo, tanto que os direitos de uma adaptação para essa obra foram adquiridos no mesmo ano de seu lançamento. E a gente sabe que geralmente quando um estúdio se movimenta rápido demais assim, não é por amor, é por instinto. Instinto de que vai estar grana pra caramba. Dinheiro! Mas não apostaram tão alto assim, tanto que A Empregada foi lançado em um período que talvez seja estratégico, mas talvez seja um pouco de descarte. Logo depois do lançamento de Avatar 3, que claramente dominaria todas as bilheterias no final daquele ano de 2025. E isso aconteceu só nos Estados Unidos, porque no restante do mundo, em boa parte dele, o filme só foi estrear em janeiro, que é o famoso mês do descarte. A população já tá sem grana, já torrou tudo nas férias e os estúdios largam aquelas buchas lá no cinema, entendeu? Porém, A Empregada acabou se dando bem com isso, porque o filme virou um fenômeno no boca a boca. Todo mundo recomendava isso aqui e ele acabou nadando sozinho em um período onde acabava competindo com muitas bombas como o novo Silent Hill. No fim das contas, A Empregada virou um fenômeno. E agora a gente tenta entender por que diabos esse filme ficou tão popular. Lançaram em 2025 com direção de Paul Feig, do grande Caça-Fantasmas de 2016 e também de Missão Madrinha de Casamento, um dos 100 filmes do século, segundo o MDB. Mas o filme é bom pra caramba. Não é um dos 100, né? Cala sua boca! E o roteiro da pouco experiente Rebecca Sondershine, A Empregada, inicia com a nossa querida Millie Calloway, interpretada pela Sydney Sweeney. Sim, a garota de olhar triste e peitos fartos. E aqui, você acha que eventualmente os peitos dela serão explorados no filme? Não, acho que não. Não, né? Vocês dois são engraçados. Bom, ela tá indo até a casa da Nina Winchester para uma entrevista de emprego. Ela tá há muitos anos na pior, a nossa querida Millie, ela perdeu o emprego, ela tá vivendo dentro de um carro, passando dificuldade, então ela tem muita esperança que esse emprego vai poder garantir o futuro dela. Oi, Millie! Oi, senhora Winchester. Prazer conhecê-la. Porém, ela não revela em momento algum que ela vive em um estacionamento de um mercado Pão de Açúcar dentro de uma Maré a Turbo. Ela chega nessa casa como se nada de errado estivesse acontecendo, usando um óculos, coisa que ela nem usa na verdade, e com um currículo falso. E quando ela começa a conversar com a Nina, essa mulher fica encantada, porque ela tem um ótimo currículo. Ela inclusive comenta: eu nem acredito que você é empregada com um currículo desses. Eu tenho que dizer, você é qualificada demais para esse emprego. Tem muita experiência, 3º grau completo. As duas aparentemente se
dão bem, a Nina fala que vai dar uma pensada, né? Vai ver aí algumas outras opções e qualquer coisa ela entra em contato novamente. A Millie sai dali sem nem ter esperança de conseguir essa vaga, afinal de contas ela tá nessa pior e ela sabe que se a Nina pesquisar o Instagram dela, vai descobrir que ela passa toda noite ali bebendo no posto, ela não tem aquele currículo que ela falou, entendeu? Eu só bebo latinha. E a gente descobre um pouco mais, porque ela tem ali audiências com uma oficial de condicional dela, que ela foi presa por alguma coisa que ela fez vários anos atrás. O que ela fez, a gente não sabe ainda, mas pelo jeito é algo escabroso. Eu sou ladrão, rapaz. Mas a sorte decidiu sorrir para essa querida Millie, que acaba sendo contratada pela Nina Winchester. Ela chega lá, a Nina apresenta a casa, fala como é que as coisas são, só que nesse segundo encontro, a Nina, que inicialmente era extremamente positiva, já começa a ser um pouquinho mais escrota, mas sabe como é que é chefe, né? Às vezes vai ser escrota. A Nina, inclusive, apresenta pra Millie o quarto onde ela vai ficar, que fica no sótão, e não é lá um quarto tão bom assim, né? Coisa horrorosa! Ali já temos um primeiro sinal de que algo de errado não está certo, porque o sótão é muito claustrofóbico, ele é vazio e ele tem um detalhe que chama a atenção da Millie e de qualquer pessoa, né? Que é uma tranca que só pode ser fechada pelo lado de fora. Então você pode ficar preso lá dentro. Janela fechada, tranca na porta. Nós somos monstros, é isso? É. Mas ainda assim é melhor do que uma areia turbo onde ela morava, então ela decide que beleza, vamos arriscar, me parece bom. Então vamos ajudar. Na residência, a Nina mostra a filha dela, que tá com cara de cu, mostra o marido dela, que é um bonitão extremamente elegante, e também conhecemos o jardineiro, interpretado por ele, o suposto ator Michele Morrone. É o protagonista de 365 Dias, está aqui e ele já faz uma de suas grandes atuações. Você trabalha pros Winchester? Eu tô tentando entrar, mas eu não tenho a senha. Escola de atores Sylvester Stallone. De modo geral, parece um trabalho tranquilo, a Millie começa a fazer suas limpezas e tudo mais, porém as coisas ficam meio bizarras em um momento onde a Nina aparece descontrolada, porque ela tem que dar um discurso para umas mães em algum horário, um desses negócios de socialite, e todas as anotações que ela tinha feito se perderam. E ela começa a falar que foi a Millie que jogou isso fora. Estavam aqui na bancada e agora sumiram. Onde estão? Nina, eu não vi nada. Mentira! A garota tenta se defender, mas nem consegue muito, e de repente a Nina perde as estribeiras, começa a quebrar um monte de prato, fica descontrolada, tenta até bater na Millie, que só é salva porque aparece ali o bonitão do Andrew pra segurar a mulher dele e falar: vamos com calma, bem dormido. Vamos com calma. É que ele fala assim, né? Respira fundo, respira. Bem dormido, bem dormido. Claramente existe algo errado com a Nina, né? Que é descontrolada, violenta, joga os cachorros em cima da coitada da Millie, enquanto o Andrew é o oposto disso. Ele é um cara comedido, tranquilo, parece até que aplica o conceito de estoicismo o tempo inteiro. E esse filme é bastante magnético, porque a sensação de estar montando um quebra-cabeça enquanto se assiste a ele pode ser muito presente, já que você claramente percebe que tem muitas coisas erradas e você vai começar a tentar adivinhar o que é. Por que o sótão só tem tranca pro lado de fora? Por que essa mulher está agindo assim, de repente, do nada? Por que essa criança é tão fria e tão distante de tudo? Então acaba que muitas pessoas já se encantam nesse início por conta do mistério que tá acontecendo aqui nessa residência. E o mistério progride rapidamente, né? Tipo, o filme que não perde muito tempo com coisa que não vai pra lugar nenhum. Não, cada cena nova é importantíssima para o mistério ficar cada vez maior e você fica ali, tentando descobrir. Por favor, me dá mais. Bom, ao mesmo tempo que a Nina se descontrola, o Andrew vai se mostrando cada vez mais querido, mais gentil, mais gostoso, mais parceiro. E aí a Millie, ela começa a olhar para esse patrão e pensar assim: cara, que patrão gostoso. Olha como ele é legal, ele tá preocupado comigo. E aí ela chega até mesmo a sonhar que está fazendo safadezas com ele. A gente evoluiu dos filmes de terror de jumpscare em sonho pra agora sexo em sonho, né? Evoluiu! Vai brisa na vibe do Kevin Play. Não. A Millie, num certo dia, vai buscar a Cici lá na aula de balé, enquanto começa a conversar com uma outra empregada fofoqueira, que fala: ah, tu trabalha pra Nina?
E a Millie fala, ué, como assim? Então, tem uma história aí que o pessoal fala, que muito tempo atrás, a Nina tentou afogar a própria filha na banheira, a polícia chegou, levou ela junto, ela acabou indo parar numa instituição de saúde mental, ou um manicômio para os íntimos, e parece que ela tá em recuperação, mas que às vezes ela dá essas deslizadas. Quantos meses ela passou naquele hospital psiquiátrico? 9. 9 meses. E todo mundo percebe essas deslizadas, tanto que em outro momento a Millie tá na casa com a Nina e umas amigas dela, aí a Nina se retira e a Millie fica a 2 metros ouvindo a conversa das amigas. E basta a Nina se afastar delas 60 centímetros, que as amigas já começam assim, nossa, como ela é louca, né? O marido dela, ele é tão gostoso, como é que ele aguenta essa mulher? Essa nem é filha dele, por que ele está com ela? Que homem gostoso. E eles têm um acordo pré-nupcial bem complicado. Cara, essa cena é muito idiota, porque a mulher, é sério, ela saiu 10 passos e as amigas já começam a descascar ela, e a empregada tá ali do lado ouvindo tudo. Eu não consigo entender essa cena, sabe? É porque, tipo assim, a mulher deve ser fofoqueira assim mesmo, porque o homem também é. Mas assim, falar na frente da empregada da mulher, ela poderia falar pra chefe, né? Olha, estão falando isso de ti. Meu nome é Ari e eu não tô nem aí. Mesmo tendo esse homem maravilhoso ao seu lado, a Nina tá sempre de cu virado. E numa noite dessas, a Millie começa a ouvir o casal brigando. E ela, como empregada que é, faz o quê? Se deita, bota fone de ouvido e dorme. Não, ela sai do quarto e vai até lá pra ver o que tá rolando. E aí ela bate na porta, aparece a Nina com um caco de vidro na mão, cheia de sangue. Aí o Andrew meio que diz pra ela, tá tudo certo, vai dormir. E a empregada sai de lá, criando uma situação muito ruim, uma torta de climão desgraçada ali, né? Andrew! Solta isso. Em outra noite, a garota desce até a sala onde o Andrew assiste seus filmes. Ele é um cinéfilo, aparentemente, um fã dos clássicos. E ela senta ali no sofazinho para assistir um desses grandes filmes, até que do nada aparece o Andrew lá, senta do lado dela e começa a dar risada, se divertir. Daqui a pouco a Nina chega lá e fala, ô, o que vocês estão fazendo aí? Ah, não, estamos vendo um filmezinho, senta aí com nós e tal. Ô, Andrew, tu não acha uma ideia fazer isso aqui, essa hora da noite com o empregado e tal? Tá bom, então, vou dormir então, até depois. Amor, são 2 da manhã. Eu vou pra cama. Me conta quem ganha. Eu adoro essas cenas, cara, porque elas me tiram uma risada muito genuína, sabe? É tipo assim, o cara chega, ele senta do lado da Millie e aí começa, né? Essa cena é muito engraçada, Millie. Millie, olha ali, Millie, olha como é engraçada essa cena. Ao controle da televisão. Ah, o controle, Millie. Opa, Millie, peraí, tem uma mosca aqui, ó. Ai, quase que eu peguei ela. Ai, tinha um mosquito. Bem no bico do meu seio, que loucura. Tu curte broderagem, mano? Eu falei só às vezes, mano. Por quê? Em certo dia, a Nina fala pra Millie, compra aqui os ingressos pra um show lá, um musical que o Andrew quer muito assistir, tá? É do show do Armandinho, não é? Eu não sei se não é o Armandinho em Broadway, que é um show que ele tá fazendo lá, entendeu? Que legal, cara. E é o terror, né? Como dizem. Armandinho é um terror, né, meu? Ele é um fã, o Andrew, entendeu? Ele quer ver Armandinho em Nova York. Quem não quer ver isso aí? Então a Nina vai lá e compra os ingressos, aí chega no dia de fazer o evento, a Nina comenta, eu já tenho uma coisa marcada, não vou conseguir ir. E aí até xinga a Nina, fala, como é que me compra essa desgraça desse negócio, sendo que eu tinha que, nesse dia, fazer tal coisa. Aí a Millie fala, mas como assim, ô Nina? Foi tu que mandou comprar, pô? Nina, eu só fiz o que você mandou. Tá, eu vou descontar do seu salário. A patroa não dá papo, fala que vai descontar do salário da Nina e simplesmente dá as costas pra ela. É nesse momento que aparece ele, o todo perfeito, Andrew, que vai comentar, fica tranquila, isso não vai ser descontado do seu salário, vai dar tudo certo. E aí a Nina sai com a filha dela pra ir pra um acampamento e o Andrew fica ali. E aqui pra mim rola o diálogo mais constrangedor do filme, que é ele falando assim, Millie, eu ainda tenho esses 2 ingressos aqui, Você não quer ir com uma amiga sua? Mas é que, Andrew, eu não tenho nenhuma amiga para ir comigo. Mas eu posso ir contigo se você quiser. Eu acho que seria muito gostoso. Mas a Nina vai ficar braba. Não, ela não precisa saber disso. Eu falo pra Nina que eu troquei as datas e vou com ela semana que vem. Mas você é safado, né? E aí é o que acontece, né? Eles pegam os ingressos, vão pro show do Armandinho, tem um ótimo momento, semente, se divertem horrores, saem dali. Programa dos caras. Semente.
Depois eles saem dali, vão pra um restaurante chique, comer uma muqueca deliciosa, um galetinho primucanto, só coisa gostosa. E no fim das contas, tá muito tarde pra voltar pra casa. Então eles vão pra um hotel, mas com respeito, cada um em um quarto. Só que no momento em que a Millie entra no quarto dela e conecta no Wi-Fi do hotel, porque ela era muito pobre, né? Ela morava no Maré, então ela não tem 3G. Ela tem que conectar no Wi-Fi do hotel. Aí entra um monte de mensagem da patroa falando assim: meu Deus, a cozinha tá um lixo, por que eu não tô te vendo limpar a cozinha? Eu tô olhando na câmera e você não tá lá, o que você tá fazendo? Você tá demitida! E cara, quando ela vê que ela tá demitida, ela fica arrasada. Andrew, a sua mulher me demitiu. Uma camisolinha, né? E eu estou tão tristinha. O que foi? Você tá triste? Ô, Teixinha. Andrew, que tristinho. E aí o Andrew, não se preocupe, eu vou resolver isso. Ai, Andrew. Vem cá, não fique triste. Você vai me dar colo, Andrew. Eu tô tão triste, olha o que ela fez comigo. Xixi, não se preocupe, vem cá no meu quarto. Aí eles transam, né? Obviamente, se acontecer eventualmente no filme, é que acontece, é uma cena sexual extensa, inclusive, até um pouco 50 tons em alguns momentos, porque assim, eles vão focar bastante nos ângulos e cenas calientes. E você sabe, né? Vai aparecer aquela parte do corpo da Sydney Sweeney. Não! Eles fizeram isso de novo? Eles fizeram isso, acreditem se quiserem, eles fizeram. O quê? E eu adoro os figurinos desse filme, porque a Millie, ela tá sempre usando uma roupinha que faz ela parecer uma colegial sexy. Demais! E o nosso querido Andrew tá sempre usando uma roupa que destaca o quão gostoso ele é. Porque ele é, tipo assim, 100% gostoso e ela é 100% gostosa. E tu percebe, né, no desenho muscular dele, que tu consegue ver tudo certinho, o peitoral, o deltoide, o bíceps, e isso é graças à camiseta que ele tá utilizando, né? Que é uma tech t-shirt da Insider, meu amigo. A Insider tem roupas tecnológicas que vão te dar vários benefícios, como uma tecnologia anti-odor, são roupas que desamassam no seu corpo. O que vai ser importantíssimo pro ele, porque quando ele voltar pra Nina, não vai ter mais o cheiro da garota que ele pegou, né? Porque é anti-odor. O miserável é um gênio! E, obviamente, é muito versátil como todas as roupas da Insider. Então ele pode ir num jantar à noite, assim como ele pode ir num show do Armandinho e voltar para casa e passar o dia dele numa boa. E caso o amasso comece ali de roupa ainda e a camiseta dá aquela amassada, não se preocupa, porque ela vai desamassar no corpo depois. E a notícia maravilhosa que a gente traz é que a semana do cliente da Insider está rolando. Ela foi estendida, inclusive. Você tem mais uma semana para aproveitar descontos de até 50% na sua compra. É isso aí, utilize o cupom do Piuí, somando com alguns descontos do site, e você vai poder chegar até em 50% de desconto. Isso é metade do valor, cara. E isso aqui não é compra por impulso, é estratégico, porque se você fizer uma compra muito grande nessa semana, fazer um pacotão de coisas, você vai pagar muito menos. Aí sim, mano. E assim, a Insider não tem só tech t-shirts, não é só o Andrew que pode aproveitar, a Millie pode aproveitar, você pode aproveitar, porque tem de tudo lá. Inclusive, nesta semana você vai encontrar saias, você vai encontrar calças e várias outras peças com descontos especiais que, mais uma vez, somados ao nosso cupom, podem chegar a até 50% off. Então não perde tempo, aproveita agora, porque na semana seguinte já vai estar mais caro e você não vai ter esse desconto. Link na descrição, QR Code na tela. No dia seguinte eles acordam com várias ligações da Nina, correm pra casa pra deixar tudo organizado, né? Ainda bem que tava de Insider, então também o odor já foi embora, desamassou no corpo. E aí eles chegam lá em casa, fica um pianinho. A Nina chega, começa a dar uma chorada, o Andrew calma ela, vão almoçar e no meio do almoço a Nina fala assim: nossa, como você cozinha bem, Millie? Você aprendeu isso aonde? Na cadeia? Eu tava pra te perguntar, você aprendeu a cozinhar na prisão? Cara, esse filme é muito engraçado, não tem como, cara. Isso aqui é uma novela das 7 que a gente tá assistindo, cara. Esse momento é inacreditável e esse filme é o tempo inteiro assim, parece que ele sempre tem que ter essa reunião da novela, sabe? Quando todos os astros se alinham, acontece uma coisa. Tu não acha que o filme é meio The Office às vezes, no sentido de ser muito constrangedor? Eu acho que sim, cara. Nossa, Cara, que nervoso, velho. essa cena é extremamente constrangedora e o Andrew, ele fica muito chateado, porque ele não sabia desse passado da Millie. Passado criminoso. É, entendeu? Mas então, sabe por que ela foi presa? Por quê? Porque ela matou um cara.
Isso vai ser importante. Meu, tu não me conhece, velho! A Millie, toda fudida, humilhada, sai de casa, vai no mercado, amando da Nina. Chegando lá, acaba encontrando uma das amigas da Nina. E ela até fala assim, nossa, Millie, tu tem um celular aqui, né? Que legal, a Nina te deu um celular, mas tu usa ele direto? Ah, sim, uso pra tudo, pra mandar mensagem, coisa errada. Nossa, eu não faria isso, né? Porque, né, ela pode ter instalado alguma coisa pra ficar monitorando o que você faz. As babás não aceitam celular porque não querem que as mensagens, ligações e localizações sejam rastreadas, mas... Cara, nesse filme aqui, absolutamente todas as cenas do filme, elas têm que trazer alguma coisa, entendeu? Algum conceito. Ele não pode ter uma cena que é simplesmente ela indo ao mercado chateada com o que tá acontecendo. Ela tem que ir no mercado e receber mais uma revelação. E assim, a trama, ela vai se montando, entendeu? Esse aqui é a novela Avenida Brasil. E esses momentos do filme é tipo quando a tela fica congelada e várias coisinhas acontecem, entendeu? E isso acontece várias vezes no filme. Alguma frase que isso vai dar merda. Quase toda a cena desse filme podia terminar com o efeito Avenida Brasil. Você não tem nada a esconder, então... Bom pra você. Prova disso é que na sequência a Millie entende. Ela sabe que eu botei chifre nela. Sai do mercado e do nada aparece a polícia pra prender ela porque ela tava com o carro da patroa. Então aqui tem essa cena da Millie assim olhando os policiais chegando. E aí do nada vem o Andrew e resolve a situação. É uma cena que não serve pra nada, para absolutamente nada, entendeu? Ele chega e faz assim. E resolve as coisas. Sorry, I'm sorry. You better lock me up, cause otherwise you dead. Andrew surge, leva a Millie pra casa, a Nina fica braba, fala que sabe do caso dos dois, começa a xingar todo mundo, cagar na cabeça de ambos e fala, vai embora agora, Millie. Você está expulsa dessa casa, está demitida, você vai pra cadeia, sua fudida, sua arrombada. Eu imagino que a oficial da condicional vai adorar saber por que você não tem mais emprego. E aí, nesse momento, o Andrew fala assim, não, quem vai embora é você, Nina. E aí a Millie olha e fala, quer ajuda pra fazer as malas? Por favor, vai. Quer ajuda pra fazer as malas? Avenida Brasil, cara. Oi, oi, oi. Oi, 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 oi. Cara, essa cena é maravilhosa. É muito engraçado. Ele começa a falar assim, essa casa é minha. E ela diz, não, como assim? O que você está fazendo? O dinheiro é meu. E aí a outra olha pra ela, quer ajuda pra fazer as malas e depois tu esqueceu. Mas a Nina dá um tapão na cara da Millie. Com a megera fora de casa, a vida da Millie e do Andrew vira uma maravilha. É sacanagem em cima de sacanagem. E é óbvio que se um filme tem a Sydney Sweeney e o suposto ator Michelle Morrone, ele vai ser um filme transante, entendeu? Em algum momento a gente sabia que isso ia acontecer. Aliás, o Michelle Morrone, ele fica aparecendo no filme vários momentos. Mas assim, é tipo assim que ele aparece, vou dar um exemplo pra vocês, tá? Tá rolando uma cena aqui, o Léo tá fazendo a cena dele. Tô falando aqui sobre o que tá rolando, porque é óbvio que tendo esses dois vai ter sacanagem. E do nada, lá no cantinho tem ele, Enzo, o jardineiro, simplesmente olhando pra câmera e conseguindo atuar mal, mesmo que ele só tenha que olhar pra uma câmera. Entretanto, o foco desse filme aqui não é a sacanagem, é realmente um mistério. Ele tem bastante dessa sacanagem, mas ele não é um 50 tons de cinza ou um 365 dias, né? O que realmente envolve mais aqui é você tentar entender o que tá rolando na trama. Mas o filme vai investir em 10 minutos de muito amor pelado, até que eventualmente a Millie comete um erro. Quebra um prato muito caro, muito valioso. E o nosso querido Andrew é um homem perfeito. Ele fala assim, não tem problema, eu conheço um cara que pode colar isso. Ele é extremamente de boa. Só que daqui a pouco ele não é tão de boa assim não, porque ele leva a Millie até o quartinho, aquele quarto lá em cima, faz o bem bom e quando ela acorda, ela está trancada naquele quarto. Andrew, eu tô presa. Isso porque, primeiro, no momento que o prato cai, já dá pra ver no semblante dele que ele ficou incomodado. Mas depois, a Millie botou os cacos num plástico e pra não se cortar, ela não lavou o prato.
E aí ele pensou assim, meu amigo, você não tá entendendo, mulher. Isso aqui é um privilégio, você não podia ter feito assim. Agora você vai ficar presa nesse sótão e você só vai sair daí quando fizer 21 cortes na sua barriga. Porque o prato se quebrou em 21 pedaços. Então ela tem que se fazer 21 cortes para que ela fique que nem o prato, que nem a maneira como ela deixou aquele prato, entendeu? Vai pegar esse caquinho aqui na minha mão e vai fazer 21 cortes na sua barriga, um para cada caco de louça quebrada. E assim a gente descobre que o mal o tempo inteiro era ele, Andrew. E num corte de cena a gente vê a Nina comemorando um monte, feliz da vida, porque ela conseguiu se livrar deste marido abusivo. E aí a gente vai ver um pouco sobre o passado da Nina, que era uma mãe solteira e trabalhadora. Amy Sol, chama. E ela, nessa empreitada, acabou se deparando com o Andrew, esse homem perfeito. Eles começaram a ter um relacionamento e após, 3 semanas, ele pediu ela em casamento e ele aceitou a filha dela, porque a filha não é do casal, entendeu? Ele não é o pai, ele não é o pai. Pai é quem cria. Ele é tão apaixonado por essa mulher que ele decidiu abraçar ela. E tudo era perfeito no início, mas num belo dia ela apareceu com as raízes do cabelo, com uma coloração diferente do restante, entendeu? Tinha que dar um retoque. Você precisa retocar um pouco o seu cabelo. As raízes. E aí ele falou pra ela, vai no cabeleireiro. No esteticista! Vai no cabeleireiro! Mas ela não foi no dia que ele mandou ela ir. E ele ficou um pouco revoltado. Aí ele falou, sabe aqueles cortinhos aqui que eu vou te mostrar um negocinho e tal? Aí fechou a porta e falou, agora tu só sai daqui depois que tu arrancar 100 fios de cabelo. E eu quero os fios inteiros, com um folículo junto. Por favor, eu quero que você arranque 100 fios de cabelo do seu couro cabeludo com as raízes intactas. Muito mais leve do que os 21 cortes na barriga, né? Vamos combinar. É verdade. E ela fica arrancando lá, arranca 100, só que daí um deles estava sem o folículo, então não vai poder sair. Vai ter que tentar de novo. E eu adoro as cenas em que ela pega e arranca um fio de cabelo e mostra o rosto dela, tipo assim, ó. Como se ela estivesse tomando uma facada, cara. Que é isso? Não, pode doer, beleza, entendeu? Mas sabe que precisa? Puxa um fio de cabelo, vai doer, cara? Puxa um. Depois de quase calvar a Nina, né, ele fala, beleza, agora você pode sair, você aprendeu a lição. E a gente vai entender que é isso, entendeu? Ele pune ela o tempo inteiro porque na cabeça dele a pessoa precisa ser perfeita, ela tem que estar com a raiz tocada, ela não pode quebrar um prato, ela não pode tomar um banho muito longo, ela tem que lavar bem o cozinho dela, entendeu? Caso ela não faça, ele tem que puni-la. Agora, eu vou te dizer, a pessoa que não limpa seu cozinho bem limpo, ela tem que ser punida. Essa pessoa tem que ser punida. Concordo. Ela tem que tirar 100 pelos do cu. Meu cozinho, eu não quero que você mexe. E aqui a gente vê que a Nina até tentou escapar dele, só que o Andrew acabou descobrindo. Foi aí que ele armou uma cena, botou a criança lá na banheira, tentou afogar ela, armou todo um esquema para que a Nina fosse acusada por isso. E foi aí que ela acabou indo parar naquele manicômio, né? Foi ele que armou a tramóia toda. Na sequência, ela ainda tentou escapar mais uma vez, com a ajuda do memorável jardineiro Enzo, que aparece aqui pra olhar mais 3 vezes pra câmera, assim, né? Só que não deu, nada dava certo. Ah, você sabe que eu não entendi? Por que ele não demitiu o Enzo? Ele odeia o Enzo. Ele cagou na cabeça do Enzo mais cedo lá, quando o Enzo interagiu com a senhora Peitos Grandes e Olhar Triste. Por que ele não tinha demitido antes o cara? Porque o cara era importante pra Nina. Ele fala, ó, a Nina sempre quis ele aqui. A gente entende que é porque eles eram parceiros, meu irmão. Só que ela não conseguiu fugir nem com a ajuda dele. Foi aí que a Nina contratou a Millie. Ela pesquisou o passado da garota e descobriu que ela havia sido presa por homicídio. Ela matou um cara que tentou abusar de uma amiga dela. Ela tem um histórico de matar abusadores. Aqui tem coragem. E essa é uma cena muito boa também, né? Porque ela matou o abusador e depois a amiga dela, a outra mulher, falou assim, não, ele não tentou abusar de mim, nada. Aí ela se ferrou e foi passar 15 anos na cadeia, na verdade 10 anos, mais 5 incondicional. Então, a Nina olhou pra essa garota e falou assim, ó, essa mina aqui tem habilidade com isso. Ela vai saber lidar com o Andrew e o Andrew vai cair na dela, porque a garota é linda, ela tem um olhar triste, mas olha o tamanho dos seios dela e ela parece comigo. A Millie era bem o tipinho do Andrew. Bonita, inteligente, alguém que ele ia querer salvar. E assim, obviamente ia ter um plot twist no filme, a gente não sabia exatamente qual que era, e eu acho legal como o filme deixa vários pontinhos soltos na trama que agora são explicados, né? É, assim, eu acho que ele é bem previsível, na verdade, porque o Andrew, ele é escrito como um NPC do bem de um jogo, sabe? Tipo assim, cara, dá pra perceber que vai chegar uma hora em que ele vai revelar ser o grande vilão,
porque ele é muito bom, a Nina é muito má e tudo mais. Mas eu diria que o filme não tem vergonha de ser novelesco, então é divertidíssimo tudo que acontece aqui. Que demais! E assim, você vai ter que ligar a suspensão de descrença pra aceitar que a Nina ficou tanto tempo presa assim. Que ela nunca pegou os panos de bunda dela e vazou. Que ninguém nunca suspeitou do Andrew, porque, sabe, tem um monte de coisas que é melhor você não parar pra pensar muito. Não, tipo assim, parece que ela não conseguia escapar. Por quê? Mas ela era livre. Ela pegava a filha dela e ia acampar. Preguiça. Voltando pra Millie, ela faz lá aquela obra de arte na barriga, o Andrew ainda deixa ela ficar um dia inteiro lá como punição, como castigo, e no dia seguinte libera a garota. E aí, meus amigos, no momento que ele vai tirar ela do sótão, ela se prepara, dá um golpe nele usando uma faca que a Nina tinha deixado lá no sótão, porque ela sabia o que o Andrew ia fazer, e a Millie consegue então aprisionar o Andrew. E aí ela começa a torturar ele. Eu quero que você arranque o seu dente da frente. Ela pega um alicate e exige que ele arranque um dente para que aí sim ela solte ele. E de quebra, ainda pega todas as louças, todos os pratos do Alex e começa a jogar no chão. Nossa, aí não aguentei. A Cici ia amar tomar suco aqui. Em paralelo a tudo isso aí, a Cici chega pra mãe Nina e fala: ô mãe, você deixou lá a Millie com o cara, né? Isso aí não é errado, não. Você não sabe o que vai acontecer, você vai dormir bem, como é que vai ficar sua consciência com isso aí? E aí a Nina fala: quando vê, mandei mal, né? Vou voltar pra casa pra ver como é que estão as coisas. Perdoa! E aqui outra cena maravilhosa do filme, né? Que me lembra grandes filmes como Missão Impossível, que é ela entrando na casa escondida pra ir libertar a Millie, porque ela acha que a Millie tá presa no sótão. Então ela entra que nem uma ninja, assim, ó, sem ser vista por nada nem ninguém, vai até o sótão e liberta a Millie. Mas na verdade quem tava lá era o Andrew, que então joga essa mulher escada abaixo e começa a bater nas duas. Que saudade, meu amor! Ai, meu Deus! E fica malucão, aqui é o Andrew malucão, entendeu? Doido da cabeça, quer acabar com as duas, mas ele não contava com a astúcia da Millie, né? Que tem histórico de matar homem, então ela sabe como lidar com a situação. Sou muito perigosa. Ela finge que fugiu, e enquanto ele tá lá discutindo com a Nina jogando umas verdades na cara dele, de repente ele perde a paciência e fala assim: quer saber, eu vou matar essa mulher aqui. Do nada aparece a Millie atrás dele e joga o homem pelo vão da escada, matando ele assim. Depois de cair, a Nina incrementa a cena desse crime. Ela pega uma lâmpada e atira lá de cima. Pra fazer o quê? Com que pareça que ele se foi que nem o nosso saudoso Gugu. Não, nem lembro. Não lembro. Eu não posso falar nele que eu fico triste. Gugu. No dia seguinte, a polícia chega lá e pergunta o que aconteceu. Ah, ele foi trocar a lâmpada, caiu. Nossa, mas ele tá machucado de uma maneira estranha, né? Quebrou o dente, coisa arada e tal. Tomou uma facada no pescoço e tem uma marca de salto alto na cara dele. E é estranho, mas a polícia acaba aceitando a versão das garotas, porque elas conhecem o Andrew. A irmã da policial havia sido noiva do Andrew no passado e sofrido várias coisas. E ninguém acreditava, pois o Andrew era perfeito. E a policial sabia que o Andrew não era a flor que se cheire, então ela meio que deixa por isso mesmo. Pra mim parece que foi um daqueles acidentes domésticos bizarros. O que me chama a atenção, né? Já que é o que? Essa policial que decide isso? Ninguém vai fazer uma autópsia, não rola nada disso? Esquece essa merda aí, pô. Aliás, vai ter o enterro, né? E no enterro aparece a mãe do Andrew chorando e tal. Vai trocar uma ideia com a Nina. A Nina se faz de louca, né? As amigas chegam lá pra conversar. E a mãe do Andrew comenta: nossa, sabia que quando ele caiu, ele quebrou um dos dentes? E ele tinha os dentes mais perfeitos do mundo? Ele tinha um sorriso lindo. Não tinha. O mais lindo. Contaram pra mim que ele estava sem um dente. Eu gosto muito também da cena aqui que aparece a policial. A líder nacional de investigação de morte, né? E ela dá uma risadinha assim, como que diz: bem feito para ele. E é natural questionar o poder divino durante o sofrimento. Inacreditável. Um dos melhores finais da história do cinema moderno, cara. Isso aqui é papo de louco que nós vamos apresentar pra vocês agora. Porque depois de tudo que aconteceu, a Millie continua precisando de um emprego. E ela foi recomendada pela Nina na casa de uma conhecida. E aqui a gente vê a entrevista de emprego. A Millie chega até lá e essa mulher que tá entrevistando ela tá com um roxo aqui no pulso, ó. E ela começa a falar assim: Millie, você tem que ver que o meu marido ele é um cara complicado. E se você vier aqui, você vai ter que lidar com alguns problemas. E nesse momento,
a Millie fala assim, fica tranquila, eu tô aqui pra acabar com isso. Você acha que pode me ajudar? Quando quer que eu comece? Millie irá retornar em Vingadores Doutor Destino. Exatamente. Ela virou o John Wick empregada. Ela vai sair de casa em casa matando o homem ruim, cara. Esse final é muito foda, cara. É muito bom. Cara, o final desse filme, ele é muito, assim, Marvel, entendeu? Tipo assim, aquela cena pós-crédito pra conectar o universo, sabe? Cara, que loucura. O final desse filme parece um negócio de quadrinho, cara. Tipo assim, ó, cara, fui sequestrado, me mantiveram em cativeiro, fui torturado, quase morri, passei pelo inferno na minha vida. O que eu vou fazer com tudo isso? Já sei. Vou botar uma roupa de justiceiro e vou sair pelas ruas caçando pessoas criminosas, entendeu? A super empregada. Cara, isso aqui é a formação do Batman que a gente tá vendo, cara. Como é que poderia ser o nome dela de heroína? A empregada vermelha? A super peituda. A super peituda? É. Perfeito. Senhora Peitos. Pode ser. A empregada custou 35 milhões e faturou 400, um sucesso imensurável, sabe? É muito grande o que aconteceu aqui. O boca a boca alavancou esse filme de uma maneira inacreditável e as críticas foram mistas, assim, foram positivas, esperou no multi, porque esse filme é muito tosco, né? Ele tem uma pegada meio Gone Girl, tá ligado? Garoto Exemplar do David Fincher, mas com 158 ml de Avenida Brasil no meio, entendeu? Injetaram Avenida Brasil no filme. Ele tem um mistério que é o que eu acho que mantém boa parte das pessoas, entendeu? Porque é um filme que não para. O ritmo dele é isso, entendeu? É revelação em cima de revelação, em cima de mudança. A única coisa que dá uma baixada no ritmo do filme é aquele meio... 15 minutos transante. É os 15 minutos de transa. Aí dá uma baixada, mas depois, pau na máquina. É, de modo geral, é muito mistério e ele é um filme que ele arquiteta muito bem essa coisa de parecer um filme meio inteligente, assim, sabe? Mas ele tá largando um monte de coisa em cima de coisa e tu não tem nem tempo pra pensar muito. Reza a lenda que o livro não é assim. Não li. Mas reza a lenda, o pessoal que leu falou, não, a trama é muito mais bem desenvolvida, é muito mais plausível as coisas que fazem pra fugir da polícia, pra explicar o passado e tal. Mas no filme não parece muito não, né? Aliás, esse livro aqui teve uma sequência que foi um sucesso, é uma série de livros na verdade, e que sim, nesses outros livros a gente vai explorar a Millie Vingadora. Ao que tudo indica, isso também vai pro cinema eventualmente, né? A continuação já foi confirmada e eu vou dizer uma coisa, eu agradeço a Deus que vai ter esse filme, cara, porque eu me diverti demais assistindo A Empregada. É um filme muito besta, é um filme que não dá pra pensar muito. Mas é um filme bom pra ver em casal, né? Nossa, que filme divertidíssimo, cara, algumas das grandes cenas do cinema estão aqui nesse filme, tá? Um filme muito engraçado, muito bom, definitivamente tá assim a quilômetros de ser um filme stop, mas ele não é um filme lixo, tá? Não, não. Isso aqui é um filme que existem. Bom filme que existe, bonzinho. Divertido. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, se inscreve no canal, marca o sininho e comenta. Você já assistiu ao filme A Empregada? Você gostou? Não gostou? Comenta aqui embaixo. E não se esqueça de conferir na descrição os links que vão levar você pra Insider, pras nossas redes sociais, pras lives do Miguel e pro PeeWeeCast, o podcast do canal Piuí.